Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2024 do fundo VG IP11. É o Valora CRI Índice de Preços. Vamos ver qual foi a performance dele neste mês de janeiro, primeiro mês de 2024. E tem algum tempo que a gente não fala do VGIP aqui no canal, então vamos nos atualizar. O fundo que já ultrapassou aí mais de R$ 1 bilhão de patrimônio líquido, então vamos ver qual foi a performance dele neste mês de janeiro, tá ok? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça e você ajuda muito a gente aqui no canal. A gente também tem uma área de membro aí que você pode contribuir de alguma forma e tem algumas vantagens também, pesquisa nossa área de membros também. E esse relatório gerencial e o link do nosso grupo do Telegram estará na descrição deste vídeo. Vamos lá então, vamos falar aqui do VGIP11. Tempão que a gente não fala aqui mesmo desse fundo aí na base 100 da Valora, né? Então a gente vai ver aqui, é um fundo que investe em CRI, né? Tem CRIs aí, a principal indexação do fundo é o IPCA. Então o fundo aí tem praticamente 100%, 99,2% aí indexado pelo IPCA e uma pequenininha parcela de IGPM, né, aí na sua carteira ainda. É para investidores em geral, tem uma taxa de administração e gestão de 1% sobre o patrimônio líquido do fundo e tem aqui uma previsão de taxa de escrituração também, tudo taxas anuais que são ali alocadas mensalmente nos resultados do fundo, né? E também prevê uma taxa de performance de 20% do QCD, o IPCA mais a média do yield do IMAB mais 5 no semestre civil anterior. Então é complicado pra caramba fazer esse tipo de cálculo aqui, né, num vídeo, né? Então pesquisa aí que isso aqui é coisa de louco. Vamos lá então. Fundo que anuncia seus proventos aqui, ó, juntamente com o VG, com o Vegia, né? VG IA11, o Fiagro, né, que a gente acompanha aqui também no canal, oitavo dia útil, né, e paga no 13º dia útil do mês subsequente que ele faz referência. Então anunciou no oitavo dia útil de fevereiro e vai pagar aí no 13º dia útil, se já não pagou, né? Dados adicionais que ainda não pagou, vai pagar no dia 22 ou 23, né? Quinta ou sexta-feira, se eu não me engano. Dados adicionais aqui, quem gera o fundo então é a Valora Gestão de Investimentos. Quem administra é a BTG Pactual, que também é a escrituradora, né? E o auditor é esse nome aqui, PricewaterhouseCoopers, auditores independentes, né? É a auditoria bem conhecida aí, só é complicado de falar. Mais para baixo a gente verifica as informações operacionais. O fundo tem desde março de 2020, praticamente nasceu junto com a pandemia, né? E nasceu junto também com a minha carteira aí na Bolsa de Valores, de 17 de março, foi aproximadamente aí esse período também que eu comecei na Bolsa. E prazo de duração indeterminado, FII de títulos de valores imobiliários de gestão ativa, né? Código de negociação a gente já citou. E vamos lá então para os acontecimentos de janeiro aqui nos comentários da gestão. O fundo encerrou então em janeiro, totalmente alocado aí, né? O patrimônio líquido alocado em CRI, 50 operações diferentes. Nós somos 50 empresas diferentes, deve ter em torno de 30 empresas diferentes, 25 a 30, né? Normalmente é uma média de 50% ali normalmente da carteira dos fundos em geral que tem uma diversificação em torno de 50 a 60% de diversificação, né? De empresas diferentes, né? Mas então tem muitas repetições. Esse aqui não tem tantas repetições, não. A gente vai ver na carteira dele mais para baixo. E é um fundo que está com mais de 1,1 bilhões investido, né? E os demais recursos, né, do patrimônio está aí investido em instrumentos de caixa. No mês de janeiro, o fundo então adquiriu 10 milhões e meio de reais de um CRI que já estava na carteira e vendeu 16 milhões, todos indexados a IPCA, né? O fundo tem esse objetivo aí de investir em fundos indexados à inflação. E o fundo recebeu amortizações parciais de 16 milhões e meio, sendo que 10 milhões,4 veio do CRI Tenda. Então o fundo também recebeu aí amortizações de alguns CRIs. Na distribuição, o fundo anunciou 80 centavos por cota, encerramento da cota de mercado, se não me engano, foi 92 e alguma coisa, ou 93 e alguma coisa.
Então, o fundo aí pagando 80 centavos por cota, rentabilidade equivalente a IPCA mais 6,8%, né? E esse cálculo desse provento, né, como a gente vê ali mais especificado nos fundos da Quineia, ele sempre obedece ali os 2 meses anteriores ao que ele faz referência. Então, foi o IPCA de dezembro e o IPCA de novembro que foi mais baixo, né? Então, a tendência é que no anúncio dos proventos de fevereiro, que vai pegar dezembro e janeiro, provavelmente os juros e as correções ali vão ser um pouquinho maiores. Ele fala aqui que a distribuição dos rendimentos nos últimos 12 meses foi de mais de R$ 10,60. Então, o fundo segue aí fazendo boas distribuições, né? E na carteira, ele fala aqui da qualidade da carteira. Então, ele reforça aí todos os FIIs da carteira se encontram adimplentes. Isso é importante sempre destacar, né? Muitos problemas que a gente tem visto aí nos fundos de CRI. Então, o fundo está com a carteira totalmente adimplente, então não tem aí problemas relevantes, né, de pagamento, né? Tá zero de inadimplência. E evolução do patrimônio no mês de janeiro, ele fala que a cota patrimonial teve uma variação negativa de 78 centavos. Então ficou aí a cota patrimonial de encerramento de janeiro de R$ 92,88. O fundo praticamente está com PVP de 1, né? Está sendo negociado atualmente a 92 e 93 alguma coisa, né? E está muito próximo do valor patrimonial, o valor de mercado. E o fundo encerrou com mais de 90 mil cotistas na sua base. Eu não sou cotista do fundo, nunca fui cotista do VG IP11, e o volume médio de negociação está em torno de R$ 1,5 milhão de volume médio negociado diariamente na Bolsa de Valores. Dentro da distribuição de 80 centavos que ele anunciou, né, que o pagamento vai ser dia 21, está destacado aqui, esse é o 13º dia útil, então 21 de fevereiro, agora na quarta-feira, né? E no mês de janeiro, a gente verifica aqui uma melhora, tá? Praticamente os juros aqui se mantiveram no mesmo patamar de receita, né? Mas as correções monetárias aqui teve um aumento interessante, e as negociações também, o fundo teve um lucro interessante nas negociações dos CRIs, né? Que ultrapassou então aí a receita, mais de 11 milhões e 100 mil reais de receita nesse mês de janeiro. O fundo teve uma despesa de 1 milhão e 685, que gerou um resultado de 9,4. Ele distribuiu praticamente todo o resultado, 80 centavos por cota, e o mês de janeiro teve 22 dias úteis. Foi aí então a quantidade de dias interfere também, né, no pagamento dos juros, né, na remuneração dos CRIs. Aqui ele faz um comparativo do desempenho aí da cota na base 100 em relação também às emissões que o fundo fez, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta emissão. Então, o desempenho, as taxas, né? O benchmark, né? Quanto foi o retorno. Também para poder calcular aqui a questão da taxa de performance, né? Que não vem especificada praticamente em fundo nenhum cálculo da taxa de performance, né? Então, é uma falha que a gente vê aí nos fundos, né? Não tem essa transparência. O único fundo que eu já peguei cálculo de taxa de performance foi o Wolf 11, um fundo da Ouro Invest. É o único que eu vi um cálculo ali de acompanhamento da taxa de performance. Os outros nunca vi um cálculo ali de acompanhamento desse desempenho para pagamento dessa taxa de performance, que às vezes é muito alta e não tem essa transparência. Na carteira de ativos, a gente verifica que o fundo tem uma alocação maior nesse CRI Cash Me 31E Sênior, emissor província, né? Mais de 85,7 milhões de reais de IPCA mais 9%, então em taxa interessante. E a maior posição do fundo, o fundo não tem outro CRI da Cash Me, né? É a maior posição e o único, pelo que eu vi aqui rapidamente, né? Mas ele tem outras repetições aqui, ó, Tecnisa, né? As mesmas empresas no caso, Fashion Mall, né? Tem a Tecnisa de novo aqui, tem inclusive CRIs de outros fundos imobiliários, principalmente de logística, tem o HGLG, tem o GTLG, tem CRI de shopping, né? Então tem uma diversificação aqui, mais concentrada no Cash Me, mas o restante é bem pulverizado aí, a questão da distribuição. São bastante papéis aí que a gente verifica, se não me engano, 55, né, papéis aí de CRI.
e uma diversificação de empresas de aproximadamente 50% a 60% desse papel são de empresas diferentes, né? Então, a alocação dos CRIs é mais de 1,1 bilhão de reais e é aproximadamente ali o patrimônio líquido dele, né? Tem uma pequena alavancagem aí que o fundo tem, né? Aquela operação compromissada que eles costumam fazer. E mais para baixo aqui a gente verifica, totalmente alocado em CRI, o segmento dos CRIs, o principal é o residencial, então CRI mais pulverizado, né? Diversos contratos linkados ali a esse tipo de CRI. E a indexação é IPCA, 99,2%, aí uma pequena parcela de IGPM. E mais para baixo, a gente verifica a questão aqui dos LTVs, né? Então tem aqui toda LTV menor que 50% é a maioria, 41,5%. E outros números aqui em relação aos rendimentos com base nas emissões, né? Então você pode aí fazer essa leitura mais detalhada, é muito número ali que realmente não vai acrescentar em nada o nosso conhecimento. E aqui tem a parte qualitativa, né? Você pode entender um pouquinho, ó, como é que é o CRI Cash.me tá aí lastreado, né? O lastreamento aqui do Cash.me, por exemplo, é nos contratos de empréstimo de home equity, originados pela Cash.me Soluções Financeiras. Então tem aqui toda a especificação, né? O vencimento, como foi o tipo de oferta. Então você pode baixar o relatório aí na descrição do vídeo, fazer essa leitura aí um pouquinho mais detalhada, né, do que vem a ser esse lastro financeiro dos CRIs. Em relação ao desempenho no mercado secundário, a gente tem um detalhe aqui de quanto foi negociado no mês de janeiro, né, mais de 34 milhões de reais, volume de mais de 1,5 milhão por dia em média, e o fundo variou de 87,93 a 91,47 no máximo, né, mínimo e máximo. Esse foi aqui a média de negociação, 89,62. E o fundo, então, tem aí, tá com desempenho ali, meio que andando de lado já há algum tempo, né? Variando aí ali na casa dos 90, 92 reais, já há algum tempo, né? O fundo andando de lado nesse sentido, pelo menos aí desde o último semestre, no final do primeiro semestre de 2023, o fundo está andando de lado. E isso é importante, o fundo está estável, né? Não tem muita variação ali em relação à sua distribuição. É um fundo interessante, bem diversificado, né? E quem quer um fundo aí indexado ao IPCA, o fundo está totalmente adimplente, né? Pode ser aí uma boa questão aí para estudar, se você está procurando um FII, né, de CRI com base no IPCA, o VGIP tem tido um bom desempenho aí no mercado, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.